Rádio Bandeirantes. Bom, essa é uma das faixas de Acabou Chorare, disco dos Novos Baianos de 1972, Brasil Pandeiro, de Assis Valente, que foi composta nos anos 40 e resgatada pelo grupo nesse álbum que é considerado um dos melhores da música popular brasileira, completa 45 anos, agora em 2017. E, aliás, por causa da importância desse disco, ele ganhou um registro especial, o livro Acabou Chorare, publicado pela editora Yaomin. E quem organizou foi a jornalista Ana de Oliveira, que já está na linha para falar com a gente. Tudo bem, Ana? Boa noite. Tudo bem, Leandro. Diga lá. Ana, me conta como é que surgiu o seu interesse pelo Acabou Chorare? Por que você resolveu fazer esse livro só sobre o álbum, né? Não sobre os Novos Baianos em geral? Sim. Na verdade, assim, eu sou pesquisadora já de muito tempo e já tinha lançado o livro Tropicália Humanidades Circenses, que é um tributo, vamos dizer assim, ao disco Manifesto Tropicalista, né, que foi lançado em 68. Então a gente lançou esse livro, que é um livro objeto também, com muitas participações e tal. E aí, retomando o mesmo conceito desse projeto editorial, a gente agora faz o Acabou Chorare, e também convidando várias pessoas para participar, tanto na área da escrita, né, com os textos, quanto também nas artes visuais. Então, o meu interesse o interesse pelo LP dos Novos Baianos decorre do meu interesse mesmo pela cultura brasileira, pela música popular brasileira, uma pesquisa já de muitos anos, né, pesquisando todos os assuntos relativos à música, e aí me debruçando cada vez mais a esses discos que são fundamentais aí da nossa história fonográfica, né? E o Acabou Chorare, ele é o segundo disco, né, dos Novos Baianos. Exatamente. Mas ele se tornou tão representativo, né, do grupo, ganhou uma importância tão grande que os outros acabaram ficando meio de escanteio, né, os outros discos. Porque o Acabou Chorare é mesmo uma obra, né, grandiosa, que teve um sucesso estrondoso na época, não é? O disco inteiro virou hit, não era só Preta Pretinha, não era só uma ou duas canções, era o disco todo que foi muito sucesso em 72, um período muito conturbado da nossa história política também, né? E acabou que o Acabou Chorare se tornou aí uma obra de fundamental importância, né? E que se consolidou como um dos discos mais influentes da nossa história musical, entrando aí para o repertório de muitos shows de artistas novos e de discos que eles gravam. Foram várias regravações, né? Até agora, de artistas de gerações, novas gerações e tal. Então é um disco que desperta muito interesse, assim como o Tropicália, e que merece ser objeto de pesquisa e objeto de um livro assim que a gente quis fazer, um livro meio que divertido, né? Inspirado aí nas publicações dos anos 70 e tal. Ele é bem bonito, deu uma olhada nele já, e cada canção, você falou que todas fizeram sucesso, né? Cada uma delas ganha uma análise de pessoas diferentes, né? Você convidou essas pessoas que participam especialmente para o livro? Esses textos foram escritos exclusivamente para o livro? Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Chico Sá? Isso, exclusivamente, claro. Todos os textos são exclusivos. Eu queria mesmo formar vamos dizer assim, um painel, né, que fosse
expressivo e que fosse muito variado, muito diverso, assim como é o próprio disco, né, que mistura sonoridades aí de todos os tipos, urbanas, regionais, modernas, enfim. É um disco que mistura chorinho, que mistura baião, rock, samba. Então, com esse mesmo espírito, né, de miscigenação cultural, a gente queria fazer o livro, né? Então, eu idealizei mesmo um livro que trouxesse essa diversidade, que houvesse uma transposição, vamos dizer assim, para o campo das artes visuais e mesmo para o campo dos textos, né, das dissertações ou porque a gente tem uma variedade, a gente tem contos, a gente tem poemas, a gente tem análises comparativas, enfim, tem todo tipo de texto. Uhum. E tem os registros visuais, né? Além de tudo, ele é muito bonito, esse livro. O Vic Muniz, por exemplo, né? Que é mais conhecido do público em geral pelas obras dele, que usam o lixo, né? Primeiramente, ele ficou conhecido por isso. E retrata, inclusive, a música Acabou Chorar, né? A obra dele. A faixa que dá título ao disco, né? E então, a gente chamou também uma turma bem diversa. Então, você tem gente da street art, você tem gente da pintura, da fotografia, enfim, de todos os campos. Tem um coletivo carioca, que é o Opa Vivará, o próprio Arnaldo, que faz meio que uma coisa meio poema visual, com o Tinindo Trincando. Aí tem o Vic Muniz, o Odir, que é um cartunista, Domênico Lancelotti, que também é músico, Tulipa Ruiz, que além de ser cantora, é também uma ilustradora, o André Valias, o Bel Borba, o Gen Duarte. Então é uma turma assim também muito diversa no campo das artes visuais, cada um deles interpretando visualmente a canção que eu ofereci, né? A cada um eu ofereci uma canção para a interpretação visual e também para o texto. E você falou que escreveu já um livro sobre Panisette Circenses, né? O disco da Tropicália. Sim. E o Acabou Chorar é um pouco filho da Tropicália, né? Por não tenha prezar dúvida. pela música brasileira, mas também pegar elementos de músicas de estilos internacionais, né? Como rock, agregar a guitarra, misturar com cavaquinho, né? Por isso que eu começo o meu texto de abertura do livro justamente dizendo que a Tropicália já tinha libertado a nossa imaginação, né? Nosso comportamento, o nosso gosto. E aí vieram os novos baianos, porque se não fosse o movimento tropicalista, eu acho que não seria possível. Né? A gente ainda estaria um tanto quanto preso em termos de criatividade, talvez. Assim como se não fosse a antropofagia de Oswald de Andrade, se não fosse aquela turma de 22, talvez não tivéssemos o tropicalismo, né? Exatamente. O Caetano fala isso, né? Que se inspirou diretamente então, uma coisa vai puxando a outra, vai nascendo aí como o Gil diz, né? Tá na corrente sanguínea, o tropicalismo está na corrente sanguínea da criação artística musical brasileira, né? Uhum. Vamos ouvir mais uma música do Acabou Chorar? Eu escolho agora A Menina Dança, que é a música do Luiz Galvão e do Moraes Moreira. Aliás, quase todas as músicas, os dois participam, né? Como compositores. Acho que só Um Bilhete para Didi, que é do Jorginho Gomes, e também a música que a gente acabou de ouvir, o Brasil Pandeiro, que é do Assis Valente, aliás, uma música dos anos 40. Vamos ouvir primeiro A Menina Dança, então, e daqui a pouco a gente volta a conversar com a Ana de Oliveira. Vamos lá.
Muito bem, A Menina Dança com os Novos Baianos, música do disco Acabou Chorare, que ganha agora um livro contando um pouco da sua história e também análises aí de um pessoal muito especial, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Chico Sá, também registros visuais. E a gente está conversando justamente com a organizadora desse livro, a jornalista Ana de Oliveira. A gente ouviu aí, de novo, né, a Baby do Brasil agora, né, cantando, Ana, na época Baby Consuelo, né? Como é Sim. que ela surgiu como cantora e, aliás, como é que esse pessoal se encontrou, né, para formar os Novos Baianos? Eles foram se encontrando assim de forma bem orgânica, né? Na verdade, assim, o Tom Zé apresentou Moraes para o Galvão, sabe? Então eles foram se encontrando de forma... Porque o povo da Bahia tem uma facilidade extraordinária de... É um De povo se muito juntar. gregário, né? É um povo muito gregário e o próprio... As experiências dos nossos baianos, o grupo, a experiência coletiva, o espírito deles era um espírito assim mesmo, gregário. Então, o encontro é uma característica assim fundamental da história do grupo, né? É um disco coletivo, isso é bem bacana, né? Porque, na verdade, os 2 livros que nós fizemos, Tropicália e Acabou Chorare, são de experiências coletivas, né? Isso é bem interessante. Aliás, o disco é gravado bem no momento em que eles se mudam, né? Eles moravam num apartamento ali em Botafogo, né? Na zona sul do Rio. E aí eles se mudam para um sítio perto de Jacarepaguá, que fica na zona oeste, né? Como é No que... Recanto do Vovô. Por que eles resolveram se mudar para lá? E como é que era a vida nessa comunidade, hein? Eles se mudaram para lá, eles mesmos dizem que se mudaram para lá porque precisavam de mais espaço para jogar futebol, né? E também a comunidade estava crescendo, né? O apartamento estava ficando pequeno. Então, eles foram morar nesse lugar. Eles tinham uma vida, assim, muito despojada em relação a dinheiro, a economias e tal. E tem umas passagens muito, muito engraçadas, muito jocosas mesmo, que a gente coloca no livro, e da relação deles com o dinheiro, né? Que eles iam juntando, todo mundo ia colocando lá numa caixa e todo mundo ia pegando à medida em que ia precisando daquele dinheiro e gastava como queria, não precisava prestar contas, nem fazer nenhum tipo de divisão. Então, uma coisa assim absolutamente anárquica e impensada quase para os tempos de hoje em dia, né? Que comunidade se organizaria hoje em dia dessa maneira? Inclusive tem um documentário, né, que mostra um pouco da vida deles, né? Tem. Então, as experiências que eles tinham e que a gente... nós temos uns capítulos que são mais memorialistas, né? Que são capítulos onde a gente reúne material de imprensa, recortes de imprensa, material histórico, tem depoimentos deles, e tem partes assim que são hilárias, tem depoimentos engraçadíssimos deles a respeito daquela vida e de como eles compunham, de como eles produziam, de como eles viviam. Às vezes causavam susto, eram presos toda hora, sabe? Então, eu ia te perguntar, você citou, né, a gente estava numa época dura, né, ainda da ditadura, em 1972, eles chegaram a ter problema por causa do modo como eles viviam e também por causa das músicas? Nossa, isso era uma constante. Volta e meia, um deles era preso. Ou por porte de baseado, ou porque os militares mesmo, que eram paranoicos, achavam que eles eram terroristas disfarçados de hippie. Isso é uma coisa muito engraçada. Imagina, os caras absolutamente pacíficos e pacifistas serem confundidos com terroristas. Se fosse hoje em dia, então, né, todo mundo barbudo, cabeludo. Então, aquele cabelão louco e tal. O modo de vida deles não era compreendido, e muitos tinha um delegado baiano que chegou a prender porque estava com cabelo grande, porque eram vagabundos, enfim. Mas eles não se incomodavam, não. Eles seguiam em frente, eles tocavam o barco deles e seguiam aí, sabe? E esse modo de viver, você acha que influenciou na produção musical deles? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Era uma espontaneidade que exalava, né? Eles ficavam absolutamente à vontade, um compromisso apenas com a própria arte, com a poesia e com uma vida que fosse pacífica mesmo, né? Eu acredito que
que sim. Então, isso não tem como não influir de algum modo na produção criativa. Uhum. E qual que é a importância do João Gilberto, hein, na gravação desse disco? Porque o primeiro, o É Ferro na Boneca, né, acho que de 2 anos antes, ele tem características totalmente diferentes, né? Tem uma pegada mais roqueira, e o Acabou Chorar e tem outros elementos aí, pega mais o samba, né? Faz uma mistureba aí, uma miscelânea, para que acabou se tornando aí uma referência, então, na MPB. Qual que é a influência do João Gilberto nesse disco, Ana? Nossa, o João Gilberto tem uma importância fundamental. O João Gilberto foi uma espécie de guru dos nós baianos, e a partir da chegada de João Gilberto na vida desse grupo, tudo mudou, né? O João redirecionou artisticamente. Eles admitem isso, eles são gratos a isso, aos conselhos que João apresentou, ao que João, a colaboração que foi assim determinante para uma nova forma de encarar e de fazer arte e de viver também. Então, João Gilberto é assim fundamental. Tem um texto no livro, que é o texto do Hermano Viana sobre o mistério do planeta, que coloca exatamente esse encontro entre João e os novos baianos como um mistério do planeta. Uhum. E é, de fato. Muito bem. Aliás, a música Acabou Chorar, né? Ele tem uma história que se relaciona com o João Gilberto, não tem? Tem. Acabou Chorar, esse termo, né? Que parece uma coisa meio latim, meio... porque a Bebel ainda era um bebê, uma criancinha. A filha do João, caído, né? Ela caiu, a filha de João, Gilberto e da Miúcha, né? Ela tinha caído e se machucou e tal, mas foi uma coisa leve. Então, quando o pai foi socorrê-la, ela disse bem singelamente: tudo bem, papai, acabou chorar. Ela mesma falou. Ela mesma falou. Então, aquele jeito de criança, né? Os nós baianos aproveitaram isso belamente, tanto que você percebe que a canção, ela é muito singela, ela é pueril, inclusive. É quase uma música de niná, né? Aquela bem infantil. Ficou tudo lindo, faz um zoom pra eu ver, sabe? Uma coisa assim. Que inclusive influencia na imagem que o Vic Muniz produziu pro livro, claro, né? Uma criança... Uma criancinha. Vamos ouvir essa música que eu gosto bastante. Vamos lá. E aliás tem características também bem diferentes de outras que são mais roqueiras, né? Essa é bem mais, como você disse, singela, né? Quase infantil mesmo. Vamos ouvir um pouquinho. E Acabou Chorar, essa música também de Luiz Galvão e Moraes Moreira. A gente está conversando com a Ana de Oliveira, que é jornalista e foi quem organizou o livro Acabou Chorar, que vai ser lançado agora dia 13 de junho, terça-feira. E falando em livro, o próprio Luiz Galvão, né, um dos integrantes dos Novos Baianos, já tinha escrito, né, um livro sobre o grupo. Você chegou a utilizar algum material dessa publicação para escrever o Acabou Chorar? Foi um material de pesquisa, sem dúvida alguma, e um material também de inspiração. Sim, de certo modo, sim, porque, né, uma obra escrita pelo principal letrista do grupo, né, todas as canções são assinadas por Galvão, exceto, acho que uma, né, que é do Assis Valente, que é uma canção da década de 40 e tal, e eu acho que tem mais uma... Não, as demais
todas têm a assinatura do Galvão, menos Um Bilhete para Didi, que é um instrumental do Jorginho Gomes. Então o Galvão era o principal letrista dos Novos Baianos, e é claro que um livro escrito por ele teve um peso. A gente pesquisou, a gente leu, a gente se divertiu. O livro dele também é um livro muito de curtição também, assim como o nosso, né? O nosso livro não é um livro sério, não. A gente estava falando da vida deles no sítio e tal, né? Que foi justamente na época da gravação do Acabou Chorare. Como é que foi a vida após Acabou Chorare dos Novos Baianos? Eles continuaram gravando, continuaram vivendo nesse sítio? Como é que foi? Eles ainda ficaram um período, os Novos Baianos ainda vivendo em comunidade e tal. Depois os filhos começaram a nascer, né? As necessidades começaram a ser outras necessidades, e o grupo acabou se desfazendo e seguiram aí carreiras solos, né, e tal, mas eu acho que essa obra aí, Acabou Chorare, é tão importante. Eu acho que essa contribuição à cultura brasileira, à música brasileira, já foi de bom tamanho, né? Imensa. E recentemente eles voltaram a fazer shows juntos, né? Depois de muito tempo separado, pelo menos alguns deles voltaram a se apresentar juntos, acho que até no Rock in Rio, né, Ana? Eles retomaram aí uma sequência de shows a partir de um convite que foi feito para a reinauguração da Concha Acústica do Teatro Castro Alves em Salvador. Isso foi em meados do ano passado, se não me engano. E a partir de então, retornaram numa turnê aí, e todos eles estão juntos fazendo essa turnê. Continuam, parece que vai ter agora nos próximos dias tem mais um show aí que eu vi o Paulinho divulgando o nosso livro e divulgando o show também que eles vão fazer. Muito bem. Eles estão ativos, sim, todos eles. Legal, muito obrigado, viu? A jornalista Ana de Oliveira conversando com a gente no Bandeirantes Acontece sobre o livro Acabou Chorare, que ela organizou, publicado pela editora Yaomin, que vai ser lançado agora dia 13 de junho, terça-feira. Vai ficar disponível nas livrarias, Ana? Então, acho que já está disponível nas livrarias, mas a partir do dia 13, com certeza. Legal. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, que está bastante bonito mesmo, é um registro importante aí da música popular brasileira. E a gente vai encerrar então com mais uma música do Acabou Chorare, aliás, é a minha preferida, que é Mistério do Planeta, que você citou aí também na entrevista, né? Outra música de Luiz Galvão e Moraes Moreira. Obrigado pela atenção, viu, Ana? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.